Davi, Departamento de Audiovisuais da Canção Nova apresenta Sob a Proteção do Altíssimo, de Irmã Maria Eunice. Livro da editora Canção Nova. Leitura Irmã Maria Eunice. O tema tratado neste livro é bem atual e real: a batalha espiritual. Trazer à luz esse assunto não foi nada fácil, uma vez que não se refere a uma simples questão, sendo muitas vezes ignorada. Cogitar a inexistência do príncipe deste mundo e de seus anjos torna-se um grande perigo. Felizmente, como cristãos que somos, temos nas mãos armas poderosíssimas para enfrentar essa batalha, e elas serão aqui abordadas. O combate espiritual é constante. Satanás, ao ser expulso do céu, foi precipitado na terra e passou a travar sua batalha aqui neste mundo, exercendo seu domínio nos acontecimentos atuais. É importante discernir suas artimanhas, que são efetivadas na mídia, na pornografia, na família, na violência, na corrupção e na confusão religiosa manifestada por meio da proliferação das seitas. Logo, a luta que devemos travar não é contra o homem de carne e sangue, e sim contra principados e potestades do mundo tenebroso. Assim, guerreiros, subam todos. Esta é uma ordem do Senhor. Até mesmo o enfermo deve dizer: sou guerreiro. Transmiti essa ordem por entre as nações. Preparai uma guerra santa. Vinde, avançai, guerreiros todos. Transformai os arados em espadas, as foices em lanças. O covarde diga a si mesmo: sou valente. Correi, vinde todas as nações vizinhas, reuni-vos lá. Manda, Senhor, teus guerreiros. Venham todas as nações, subam ao vale do Josafá. Aí eu me sentarei a julgar os povos em derredor. Lançai a foice, que a roça está madura. Vinde pisoar, que o lagar está cheio, os barris transbordam. Joel 4, 9. Esta obra nasceu como fruto e experiência de um trabalho ministrado com o povo de Deus, por mais de 10 anos, orando e pregando no Ministério de Libertação. Ela é dedicada a você, que se empenha no exército de salvação. Guerreiros em ordem de batalha. Enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Efésios 6, de 10 a 12. Vivemos tempos de grande agitação espiritual, dias decisivos em que os exércitos de Deus e das trevas se mobilizam para a ofensiva definitiva que culminará na volta de Jesus Cristo. Os sinais dos tempos evidenciam a rápida conversão para este imperscrutável momento em que soará a última trombeta, o toque de reunir dos guerreiros da luz, convocando a Sião de Deus para o início do confronto final. Uma grandiosa batalha entre a luz e as trevas está sendo travada e pende sobre nós um juízo temível. Se optarmos pela batalha da fé, seremos capazes de resistir aos ataques de Satanás e aos poderes da morte,
já que na luta somente obteremos uma fé genuína e, consequentemente, os milagres. E não podemos jamais esmorecer, o que exige de nós muita determinação para enfrentar a batalha que envolve homens na terra, anjos no céu e demônios no inferno. Se sentirmos que falta vida espiritual, devemos retomar com fé e coragem a vida de oração e invocar o Espírito Santo, dizendo: Espírito Santo, vivifica-me. Por se tratar de uma luta sangrenta entre o bem e o mal, pela conquista da fidelidade e servidão de homens e mulheres em todo o mundo, não é possível ficar indiferente e examinar o fato com ingenuidade. Porém, certamente encontraremos cristãos letárgicos e alienados, despreocupados com esta realidade que o cerca, e pessoas da igreja despreparadas para enfrentar a mais intensa e violenta crítica a ela. Desse modo, é preciso reconhecer prontamente os reais inimigos, ouvir o chamado e deixar-se curar pelo Senhor, para não se tornar vítima do maligno. Em Efésios 6, isto fica evidente. Preparados ou não, estamos em guerra de vida ou morte contra seres espirituais. Tal combate solicita homens e mulheres espirituais de fibra. Não se pode confiar em pessoas insípidas, impotentes e que vivem na inadimplência devocional, pois elas não resistem aos dias escaldantes e às noites gélidas dos campos de guerra. Tempos assim destinam-se a combatentes santos. Os grandes mestres da espiritualidade, carmelitana, beneditina, inaciana, nos orientam a discernir a ação dos diversos espíritos que agitam os homens e as comunidades interessados na vida espiritual cristã. Para os inacianos, por exemplo, a luta é inerente à vida espiritual, pois não há vida sem luta. Em contrapartida, um mundo conformado com a ação do inimigo, que age mentirosa e sorrateiramente, é incapaz de sentir a ação do mau espírito e, por vezes, inábil em reconhecer e agradecer a ação do bom espírito, que estimula e orienta todo e qualquer progresso no bem e na vida espiritual, prestando assim uma grande ajuda a Satanás. Por conseguinte, somente a ação do Espírito Santo, gratificante e consolador, que geme em nossos corações, não permitirá que sejamos tentados acima de nossas forças. 1 Coríntios 10, versículo 13. Portanto, somos alertados, pois não afrontamos o homem, e sim as autoridades, os poderes, os dominadores deste mundo de trevas, os espíritos do mal. Efésios 6, 12. A Escritura é clara ao dizer que, sendo Satanás e seus demônios expulsos do céu, o combate passou a ser travado na terra. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, aquele a quem chamam Diabo e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Apocalipse 12, 9. Como estruturar um exército? Para enfrentar um grande combate, um exército necessita estar estrategicamente organizado. O exército romano, por exemplo, com as suas estratégias, espalhou-se pelo mundo todo. Seus memoráveis generais estudavam minuciosamente alternativas de ataque. Debruçados sobre mapas, certificavam-se do poder de fogo e da disposição do exército adversário. Tal etapa é essencial para confundir o exército inimigo, que fica confuso diante de um bom planejamento de ataque.
Com seu alvo e metas definidas, as fileiras do exército apresentam-se estruturadas e sincronizadas, evitando-se o desperdício de munição e contribuindo para uma atuação mais bem-sucedida. O exército romano tinha 3 grandes armas de artilharia, utilizadas depois que o cerco fosse estabelecido por uma fortaleza. A torre móvel era deslocada até os muros da cidade, a fim de que por meio dela os soldados romanos os transpusessem com suas máquinas de defesa. No nosso caso, para destruir as fortalezas satânicas, nossas armas são mais poderosas, uma vez que são espirituais. Desse modo, é importante hoje termos a noção do nosso potencial de fogo e do potencial inimigo também. Nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus e capazes de destruir qualquer fortaleza, qualquer conhecimento oposto ao de Deus, aprisionando todo pensamento contrário à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, de 4 a 5. Isso nos leva à plena certeza de nossa vitória. É preciso ter disposição de guerreiro. Mais do que nunca vivemos em tempos de guerra. Guerra travada nos ares, na terra, entre as pessoas. Guerras de todo tipo. Hoje, as cornetas dos anjos nos dizem: reúnam-se, guerreiros, como apresentado no livro de Joel. Reúnam-se, subam todos para a guerra. Esta é a convocação para reunir os guerreiros da luz. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.